Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos o sistema carcerário brasileiro. Luiz, faria uma conclusão, a partir do que a gente conversou no primeiro bloco, de que esse rumar conservador que o preso tem que sofrer é uma certa ideia revanchista da sociedade? Assim, eu estudei na escola pública, consegui trabalho mesmo a duras penas, nunca precisei me matar ninguém, ou roubar, ou traficar para poder ter o pouco que eu tenho. E desculpa a expressão, telespectador, e o vagabundo pisa na bola, faz essa história toda, portanto ele tem que sofrer na cadeia. Como a gente pode avançar isso? Na verdade, a pessoa que fala isso, a meu ver, ela não conhece o perfil dos presidiários nossos, né? A maioria são negros, pobres, semi-analfabetos, não tem estrutura familiar nenhuma. Então, se não tiveram oportunidade, o Estado só deu conta desse cidadão no momento da prisão, ele não passou por nenhum posto de saúde, nenhuma escola. Esse é o perfil da nossa população carcerária. Então, assim, essa oportunidade que muitos falam que ele teve, eu tive, ele foi para outro caminho, a maioria não teve. Então, assim, esse conceito ele é muito... não tem fundamento nenhum. Para quem conhece a sociedade prisional, ela sabe que não é essa a realidade. Lógico que tem aqueles que tiveram a mesma oportunidade, tiveram estrutura familiar e foram para o caminho errado. Mas a maioria não é essa. Então... Do jeito que está, Thaís, assim, tem solução? Superlotação, essas estruturas que estamos pensando aqui agora, de um trabalho da escola, tem solução do jeito que está? Solução para o crime? Solução para ressocializar esse sujeito para que ele não reincida, por exemplo? Penso que não, Jair. Penso que as estruturas que a gente tem, pensando o sujeito em privação de liberdade, a gente não vai consegui-lo colocar em liberdade, né? A gente não ensina ninguém a ficar livre prendendo. Essa contradição precisa ser repensada. Então, os mecanismos e os instrumentos que a gente cria dentro do sistema, eles podem, de alguma forma, contribuir se eles inserem essas pessoas que estão presas no mundo externo. Né? Então, se a gente coloca trabalho, se a gente pensa trabalho, enquanto esse dilema com o prisional, né, de precisar da prisão como uma função para a resolução dos conflitos sociais existe, é preciso repensar também instrumentos que nos ajudem a colocá-los cada vez mais em contato com o mundo externo. Qual que é a sua análise desse perfil que a Luísa coloca? De fato é isso, né? O sistema prisional, ele é composto por pessoas de classe mais baixa, classe socioeconômica mais baixa, negros, né? Semi-analfabetos ou analfabetos. São pessoas que também compõem, né, a zona periférica da nossa cidade. Então, a gente precisa já aí tem uma seletividade penal, né, que nos diz para que serve a prisão, a quem vai para a prisão, né? Houve, doutor Fábio, uma certa flexibilização ao longo do tempo para que as penas ficassem menores? Progressão, um sexto, isso que compõe esse imaginário da população com relação à ideia de que no Brasil a impunidade existe, o sujeito mata, mas com 8 anos ele está na rua. Na verdade, as penas não ficaram menores. Tá? A Lei 2.403 de 2011, ela proporcionou àqueles criminosos que cometeram um crime pequeno, de pequeno potencial ofensivo, a gente chama aqueles crimes com pena máxima de até 4 anos, como furto, a possibilidade de responder a um processo mediante pagamento de fiança já arbitrada pelo próprio delegado de polícia. Então, o direito penal ele é utilizado como última medida. E o cárcere, que é dentro do direito penal, é uma medida dentro do direito penal, ele é utilizado como última da última. Hoje, deve-se encarcerar alguém somente em caso de crimes graves. Infelizmente, hoje, no nosso cotidiano, qualquer um vai para o cárcere por qualquer motivo. A sociedade tem a impressão de que não há cárcere, poucos vão para o cárcere. É uma ilusão, é uma falácia, isso que as pessoas dizem, de que no Brasil ninguém vai preso? Sim, é uma falácia, porque só nesse ano, no corrente ano, eu já visitei 45 unidades prisionais pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, já foram mais de 30 mil presos visitados, somente em Minas Gerais, 45 unidades.
E eu me deparei com presos pelo que teriam cometido um crime de ameaça, uma pena de 6 meses, quando de uma condenação. Presos que cometeram um furto, pena que varia de 1 a 4 anos. E o grande problema nosso, que causa essa superlotação carcerária, se dá em relação ao grande número de presos provisórios. Sim. No Brasil, mais da metade dos presos são provisórios, ou seja, aqueles que não têm uma sentença. Ou seja, novamente, aquele cidadão, como nós aqui, que está preso sem uma sentença que determinou que ele seria culpado ou inocente. Uhum. Então, muitos desses, ao final de um processo, um devido processo legal com direito a contraditório e ampla defesa, são declarados inocentes da sentença. Num país sério, né? Estou denegrindo de certa forma, dizendo que nós não somos, porque quando você coloca que 40% da população carcerária, ela não tem ainda uma sentença martelo batido, num país sério tem o quê? Luiz e Thaís, vocês têm esse dado? Assim? Eu não tenho esse dado exato, mas encarceriza-se somente, em regra, com uma sentença. A não ser um crime grave em que há provas suficientes para, ao final das contas, saber que aquela pessoa vai ser condenada. Tudo bem, sempre o ser humano tem direito a contraditório e ampla defesa. Mas no Brasil, igual ele disse, encarceriza-se por qualquer coisa e de forma provisória, sem sentença. Podemos pensar também que aponta indivíduos que já cumpriram esse tempo, ou pelo menos o sexto, né, de que as pilhas e pilhas nas varas de execuções penais, esse sujeito também está ali há mais tempo do que é necessário? Acontece isso também? A execução penal hoje é um grande problema no Brasil, porque vários e vários presos estão no cárcere com direito a benefício, ou seja, com benefício vencido. Já cumpriram 1/6 dele para progressão no crime comum, ou 2/5 se primário no crime hediondo, ou 3/5 se reincidente no crime hediondo. Então, as execuções, as varas de execuções, elas não funcionam a contento. A gente tem geralmente, vou pegar um exemplo aqui na região metropolitana de Ribeirão das Neves, onde a comarca possui mais de 15 mil presos, tá? São quase 20% dos presos do estado. E existe somente um juiz da vara de execuções. Então, para se conseguir que uma guia de execução seja cadastrada, em torno de 4 meses, somente para essa guia ser cadastrada. E nesse período, o detento ele já possui o direito a benefício, a progressão de regime. E eu já tive um caso particular, um caso meu, de um cliente meu, que ele chegou a cumprir a pena inteira no cárcere. Inteira. Porque sem progredir, sem nada. Pela morosidade do judiciário. Luiz, vou colocar de novo, talvez, trazer o que a gente escuta na rua para discutir com os especialistas, né? De que investir em sistema prisional não dá voto. O sistema ele é de fato, falta dinheiro ou a gestão ela é equivocada? Na verdade, com a crise econômica, certamente falta dinheiro, mas a Secretaria de Defesa Social, ela coordena as polícias militares e civil. Então, o prisional ele tá dentro de uma gestão que já é difícil, né, que é a segurança pública. Então, o orçamento nosso é muito pequeno, né? Perto das outras 2 entidades maiores até. A Polícia Militar é um monstro de organização, de folha de pagamento. Então, a gente tem esse problema, sim, financeiro. A parte da ressocialização, eu costumo dizer que a gente não sente muito a crise financeira, porque nós nunca tivemos muita abundância no dinheiro. Porque a ressocialização, culturalmente, ela já é deixada mesmo para depois se sobrar. Então, assim, como que é a ressocialização em Minas Gerais? Nós somos uma rede de pessoas que acreditam, que têm o ideal, que acreditam no próximo, na recuperação. A sociedade, o judiciário, o MP, defensoria, OAB e o executivo, entendeu? E todo mundo colaborando para a reinserção desse cidadão. Então, na parte da ressocialização, a gente não sente tanto a crise por conta disso, porque tem um envolvimento de todos. Ao passo que a segurança, a parte da segurança, que é comprar uma arma, comprar uma munição, uma viatura, já precisa do orçamento do executivo, tão somente. Então, eles sentem mais do que a parte da ressocialização. Então, essa é a diferença que a gente tem nessa crise. Thaisa, os elementos que a Luísa coloca, né, assim, polícia, a própria secretaria, as varas de execução penal, tem recorrido à academia ou os estudos tão importantes com relação ao tema
tem ficado nas teses e dissertações que estão sendo publicadas e não ajudando, teoricamente, a execução? Bom, o laboratório do qual eu participo na Universidade Federal, ele fez uma pesquisa grande agora para o Ministério Público a pedido do CAU de Direitos Humanos, né, que foi apresentada até essa semana, né, lá nas sedes, mas o que a gente vê é uma dificuldade imensa de fazer as pesquisas, de fazer a articulação com o sistema público, né, de entrar dentro do sistema prisional. Isso é muito importante, né, que a sociedade civil possa entrar e conhecer, e, sobretudo, que os achados, né, os resultados dessas pesquisas sejam considerados na forma de gestão, né. Então, há um primeiro movimento, sim, o Ministério Público, sobretudo, tem nos procurado mais e demandado, né, pesquisas, mas o resultado delas são pouco incluídos na hora de pensar a gestão prisional. Falta dinheiro? Bom, essa talvez seja uma das alegações, né? Mas quando a gente vê a diferença, a discrepância, né, que a Luísa acabou de colocar entre o orçamento da segurança, né, e o orçamento da ressocialização, talvez tenha uma questão aí mais cultural do que a ausência de recursos mesmo, né? Se a função da prisão é de fato ressocializar, então o orçamento deveria estar em peso para a ressocialização e não para a segurança, né? Entendo. Essa contradição. Entendo. Qual a sua opinião sobre algo tão espinhoso? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.